A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal. E nós estamos hoje no nosso segundo módulo do nosso curso Teologia Sistemática Fácil, tá? E neste curso, nós estamos no segundo vídeo desse segundo módulo, nós estamos falando sobre teologia, a doutrina de Deus. No vídeo anterior, eu vou deixar aqui o link para você, aqui no card aqui em cima, é só você clicar. E nós estivemos falando a respeito de quem é Deus, sua definição teológica, né? Nós estivemos falando da existência de Deus, suas comprovações bíblicas, fatos, argumentos. E hoje nós vamos continuar falando a respeito de Deus, mas eu queria começar já esse assunto falando a respeito da revelação de Deus, como Deus ele se revela a nós. Mas antes disso, deixa eu convidar você. Você quer estudar teologia conosco? É bem simples. Acompanhe os nossos vídeos, se inscreva aqui no canal, certo? Aperte no botão inscrever, acione o sininho, tá? Deixa um like aí, certo? Deixa um comentário, é sempre bom, tá? E você vai estar acompanhando o vídeo. E nós temos uma apostila, certo? Nós temos a nossa apostila. Essa é a nossa apostila do nosso segundo módulo. O primeiro módulo foi Bibliologia. Eu já disponibilizei tantos vídeos, vou deixar aqui no card aqui em cima também, quanto a apostila. Então, nós vamos disponibilizando essas apostilas através do nosso grupo do WhatsApp. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar para você o link do nosso grupo do WhatsApp, que aí você vai entrando, recebe a sua apostila e vai conhecendo também o nosso trabalho, ok? Então, o assunto de hoje, nós vamos abordar 3 pontos. Primeiro, a revelação de Deus. Segundo, os atributos de Deus. E terceiro, a natureza de Deus, ok? Então fique conosco, vamos estudar a palavra do Senhor. Primeiro, o que é a questão da revelação de Deus? Tá? Sem esta revelação, nós não conheceríamos a Deus. Esta revelação fala do processo pelo qual o próprio Deus, veja bem, o próprio Deus, ele se dá a conhecer as suas criaturas. E esta revelação, ela é contínua e gradual, certo? Lembre que quando nós estudamos ali, semana passada, nós falamos sobre Gênesis 1:1, a Bíblia vai dizer, no princípio criou Deus céus e a terra, ponto final. Esta é a revelação que nós temos de Deus. Quando nós chegamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, nós vamos saber que Deus tem um trono, Deus tem um filho, Deus nos ama, Deus preparou um lugar para nós. Por quê? Porque a revelação de Deus, ela é contínua e gradual. E como nós fazemos esta descoberta? Através do próprio Deus e da sua palavra, a qual Deus, com o passar do tempo, ele mesmo graciosamente foi revelando, descortinando a sua vontade e a sua natureza para nós, certo? Ele foi descortinando, ele foi revelando para nós quem ele é. E como nós podemos conhecer a Deus? Basicamente, nós conhecemos a Deus por 2 meios. Primeiro, a Bíblia Sagrada. Irmãos, essa daqui é a maior forma de conhecer quem é Deus e quem é a sua vontade, tá? Nós vemos pessoas correndo atrás de profeta, soluções milagrosas, que realmente Deus ainda usa. Irmãos, eu sou pentecostal até o tutano, quem me conhece sabe. Mas, antes de tudo, a maior revelação de Deus para mim está nesta palavra. Deus se revelou para nós. E por que muita gente não conhece a Deus? Porque não lê as cartas de amor deste Deus aos seus filhos, à sua noiva. Então nós precisamos ouvir, ler e estudar a palavra. Segunda forma de revelação de Deus é através da natureza. Ao olhar a natureza, não tem como você dizer que não existe um Deus, tá?
vocês escutam sempre, né, um barulho de passarinho, é a minha calopsita que tem aqui. Tá? Qualquer dia eu vou colocar ela no vídeo porque ela faz questão de aparecer o som dela. E ela canta, ela conversa comigo, né? Conversa, né? Eu assobio, ela assobia também. Eu ensinei uma musiquinha para ela assobiar comigo. Então existe aí um relacionamento. E você olha para aquilo, para um bichinho tão simples como uma calopsita, que ele tem menos de 20 centímetros de altura, pesa gramas, mas é lindo, amarelinho com branco, bochechinha rosada, inteligente ao ponto de reconhecer a fala das pessoas aqui de casa. Você sai para fora, você vê, igual hoje nós estamos com o tempo bem nublado aqui, tá? Então você vê gamas de cores diferentes. Pela janela que eu estou olhando aqui, o céu está todinho branco, tá? Mas tem dias que eu estou gravando e eu olho e o céu está totalmente azul claro, ou está chovendo. E existe toda uma sistemática, uma métrica nisso daí. A natureza revela que existe um Deus, porque todos os seres, desde os menores unicelulares, que são os mais simples, até os mais complexos como o ser humano, eles evidenciam a existência de um Criador, mesmo que alguns venham a negar esse Criador, mas ele faz questão de se revelar a nós, ele faz questão de deixar provas que ele existe, mesmo que muitos o contradigam. Romanos capítulo 1, versículo 20, vai dizer assim: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Ou seja, quando eu olho para a natureza, quando você olha para a natureza, você precisa declarar que existe um Criador. Tá? Eu estou numa região rural, eu estou numa região de muito minério, montanhas, então você vê desenhos na paisagem que são únicos. E alguns dias parece que alguém foi lá e pintou este céu, aquela paisagem, aquele contexto. Então, a natureza ela revela. E quando eu olho para mim, olho para você, eu vejo a mão de um Deus extremamente caprichoso. Então, Deus, ele é revelado através da sua palavra, ele é revelado através da natureza. Tudo isso proclama a existência de um único Deus. E também, irmãos, numa voz que tem aqui dentro, que é a voz da nossa consciência. A nossa consciência é um fragmento de Deus em nós, né? É uma parte moral. Nós vamos falar dos atributos de Deus, comunicáveis e incomunicáveis. E nós vamos ver que a consciência, o que ela é? Ela é um atributo, ela é um fragmento de Deus, a nossa moralidade, a nossa questão de certo e errado. Então, todas as vezes que eu olho para você, você olha para mim, nós vemos a perfeição de Deus, Deus criador do homem, a sua imagem e semelhança. Esta imagem e semelhança não são as questões físicas, são as questões morais, questões éticas, questões espirituais, ou seja, é Deus revelando a si mesmo através dos seres criados. E nós podemos olhar até para coisas mais complexas. Por exemplo, o Senhor, ele criou todo um universo. Dentro desse universo, ele criou milhões de galáxias e criou a nossa, certo? Com um sistema solar próprio, 9 planetas, tem época que é 9, tem época que é 8, né? Mas vamos continuar, nós somos mais antigos, com 9 planetas. E colocou a Terra num lugar estratégico, nem muito longe do Sol para que fosse fria, nem muito perto do Sol para que estivesse em brasa. Ela está numa distância exata para a manutenção da vida. Colocou um satélite, que é a Lua, que ajuda
no controle da água, no controle das estações. Então toda a natureza revela que existe um Deus. Esta é a grande evidência que o Senhor Deus nos deixou da sua existência, ok? O segundo ponto que eu quero tratar no vídeo de hoje vai falar para nós dos atributos de Deus. O que são atributos? São qualidades distintivas de um ser, tá? São qualidades distintivas. São aquilo que distingue ele dos demais. E nós vamos citar alguns atributos porque não existe condições de nós enumerarmos todos, porque por mais que nós estudemos, nós consultemos muitos teólogos, pessoas extremamente gabaritadas, mas o que acontece? Deus é infinito e essa mente humana, ela nunca vai conseguir penetrar em todo o conhecimento de Deus, tá? Então nós vamos citar alguns aqui e só a título de conhecimento, mas nós precisamos saber que existem dois grupos de atributos. Existem os incomunicáveis, aqueles que pertencem somente a Deus, e ele não comunicou a nenhum dos seus seres criados, seja homens, sejam anjos. Somente ele possui esses atributos, ok? O primeiro atributo que eu quero citar aqui é a questão da autoexistência. O que é a autoexistência? É Deus existindo por si só. Ele não necessita de ninguém para o criar, ele é incriado. Ou seja, ele existe por si só. Nós não tem nem como explicar, mas ele é autoexistente. Ninguém o criou, certo? Quem criou Satanás? Foi o próprio Deus. Só que não era Satanás, era Lúcifer. Os anjos, né, ou hoje demônios, eles são seres criados, né? Judas vai dizer que eles não guardaram a sua posição, mas eles foram criados por Deus. Em um ponto, né, da eternidade, eles foram criados por Deus. Então os anjos são seres criados. O homem, num ponto da história, foi criado por Deus, mas Deus não foi criado por ninguém. Deus, ele é autoexistente, certo? Ele existe por si só. E outro elemento ligado à sua autoexistência é a sua eternidade. Ou seja, a eternidade, ela tem dois conceitos. Pode ser aquele que não tem começo e nem fim, que é o caso de Deus. Ele é eterno, porque ele é autoexistente, nunca foi criado. Ou ele pode ser eterno da forma que o homem é criado, da forma que os anjos foram criados, certo? Ele foi criado e não terá fim. A sua vida é eterna. Opa, peraí. Irmãos, mas e o homem morre? Sim, o homem morre. Mas a alma do homem não morre. Né? A alma do homem está guardada ou para a vida eterna ou para a perdição eterna. Então, o homem, ele é eterno na sua concepção geral. Né? A alma do homem não morre. O corpo morre, a alma não. E o corpo será ressurreto. Ou no arrebatamento, na ressurreição da igreja, certo? Para estar com Cristo eternamente, ou no juízo final, no grande trono branco, para a condenação eterna. Então a alma do homem é imortal. Os anjos também, eles foram criados, certo? Eles foram criados. E eles subsistirão eternamente, não há fim para o homem. Tá? Até mesmo quando você olhar na questão de Satanás, quando ele for lançado no inferno, no lago de fogo e enxofre, né, segundo a palavra de Deus, ele não será aniquilado, certo? Ele não será aniquilado. Então, a eternidade é um atributo de Deus, que vai falar nessa questão mais própria que ele sempre existiu. Nunca houve um tempo em que não houve Deus. Deus sempre existiu, ok? E isso vai estar registrado para nós ali
em Gênesis 21 e 33. Outra questão que é muito importante é a questão da unidade, certo? Isso significa que Deus, ele é um. Existe um único Deus. Mas isso não vai contradizer, não vai influenciar nada na questão da Trindade, certo? Não vai influenciar, porque Deus é um, é uma essência indivisível. Nós vamos ter um vídeo, né? Eu acho que daqui a umas 2 ou 3 semanas, que nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade. E você vai poder compreender que Deus é um, mas Deus é 3. Mas só uma explicação bem rápida, tá? Você vai na sua torneira e você pega um copo de água, certo? A essência daquele copo está ali dentro é água. Água é água. Daí você pega este copo e leva para o freezer, ok? Depois de um certo tempo, o que ele se torna? Gelo, certo? A forma palpável que nós podemos segurar a água, mas ele continua sendo água. Quando você deixar ele fora da geladeira, ele vai voltar a ser água, ok? Daí você pega esta água que você colocou no copo, certo? Depois você colocou no freezer, se transformou em gelo, e você pega esta água e coloca dentro de uma chaleira. E você deixa essa chaleira esquentar e essa água vai começar a ferver e logo você vai começar a ver pelo bico da chaleira uma fumaça que nós chamamos de vapor. Se você colocar a mão ou colocar o copo de ponta cabeça ali, quando essa água ela der no copo, esse vapor ele der no copo, o que ele vai voltar a ser? Água. Ou seja, os 3 estados da água, líquido, sólido e gasoso, eles testificam o que é a Trindade. A essência é a água, mas ela se subdivide em líquido, água líquida, sólido, gelo e vapor, que é a água em ebulição. Então, a essência de Deus é um. Existem 3 formas de Deus operar, que é a Trindade. Nós vamos explicar isso melhor no próximo vídeo. Imutabilidade. Isso vai falar que Deus, ele é sempre o mesmo, tá? É sempre o mesmo. Deus não muda com o tempo, nós mudamos com o tempo, certo? Nós mudamos. O nosso pensamento muda, as nossas atitudes mudam, mas Deus não muda. Deus é sempre o mesmo. Deus, ele é imutável. Não existe ninguém que possa se comparar a ele, que possa ser como ele, porque ele é imutável. Ele não muda de ideia conforme o tempo. A infinitude de Deus. Se você quiser acompanhar melhor, nós temos a nossa apostila, que é mais declarada, tem uma série de versículos. Acesse o link aí do nosso grupo do WhatsApp, certo? Se inscreva no nosso canal e você vai estar participando, recebendo em primeira mão os nossos vídeos. Infinitude significa, como o nome já diz, que Deus ele é infinito, ou seja, ele é ilimitado. Você não pode conter Deus, você não pode compreendê-lo totalmente. Nós estamos estudando teologia, a doutrina de Deus, mas nós vamos estudando até o ponto que ele nos deixa conhecê-lo, tá? E porque foi aquilo que ele revelou a nós e a nossa mente vai compreendendo, ok? Então Deus ele é infinito, não pode ser compreendido, não pode ser limitado. Ele não tem limite, ele extrapola todos os limites. Da mesma forma, a sua onipresença, tá? Onipresença pode ser colocado de 2 formas. Primeiro, Deus ele está em todo lugar, certo? Ele não está limitado à forma e espaço. Mas da mesma forma, você pode dizer que tudo está em Deus. Tudo está presente em Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor enche os céus e enche a terra. Ou seja, tudo está compreendido nele, dentro dele. Então, tudo, ele está presente em todos os lugares e tudo está presente nele, porque ele enche toda a terra. E o Salmo 139 vai nos deixar bem claro isso. A Bíblia vai falar também sobre a sua
onipotência, ou seja, ele tem poder ilimitado. E é aí que muitas vezes nós incorremos num grande erro, certo? Nós crentes pentecostais, reformados, tradicionais, nós incorremos num erro. Porque nós achamos que muitas vezes as batalhas que nós estamos enfrentando, as lutas que as nossas famílias enfrentam, certo? É uma luta desigual, é uma luta igual, aonde Deus e o diabo têm o mesmo poder. E muitas vezes nós temos mais medo do diabo do que reverência a Deus. Então, nós achamos que o poder deles é igual, e não é. O poder de Deus é infinitamente maior, superior a toda a hoste infernal, porque todo o poder, ele pertence a Deus. Então não existe nada que possa comparar ao Senhor. E o último atributo incomunicável de Deus seria a sua soberania, ou seja, ele reina soberano, tudo está no seu controle. Veja bem, vamos pegar essa Bíblia de novo, certo? Esta Bíblia ela vai começar com a criação e ela vai terminar com a redenção de todo mundo, certo? A prisão de Satanás, a consolação dos justos, ou seja, é uma história fechada. O Senhor controla toda a história. Por quê? Porque Ele é soberano. Ele é o dono, o rei, o Senhor de toda a história. Tá? E o que são os atributos comunicáveis? São aquelas qualidades que o Senhor Deus deixou para que nós cada vez mais nos assemelhássemos a Ele. Em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22, o Senhor vai deixar registrado ali o que nós chamamos do fruto do Espírito, ou seja, 9 características de um cristão verdadeiro, 9 características de um homem, de uma mulher que vai morar no céu, tá? Mas e o que são essas características? São exatamente reflexos daquilo que Deus é, tá? E nós vamos enumerar aí, por exemplo, um atributo comunicável: Deus é amor. Nós nunca vamos amar da mesma forma que Deus amou, dando o seu filho. Mas nós vamos amar doando aquilo que temos. Temos tempo, temos talentos, temos a nossa vida. Então nós vamos amar na medida que Ele amou. Por exemplo, outra questão, nós temos a questão da bondade. Tá? Esse atributo ligado diretamente ao amor fala da grande bondade de Deus por nós. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. O que é isso? É a bondade de Deus. Deus nos amou. Por quê? Porque Ele viu em nós a necessidade e bondosamente Ele se inclinou para realizar por mim aquilo que eu não poderia fazer, que era ser perdoado e resgatado. Outro dom, outro atributo de Deus é a misericórdia, né? A misericórdia. O que é a misericórdia? É a ação de Deus, certo? Vendo a nossa miséria, sentindo a nossa miséria e achando um meio pelo qual Ele pode transformar e nos retirar da situação. Aí nós vemos, irmãos, exatamente a questão da empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Quando Cristo vem encarnado, o que é isso? É Deus se colocando como homem. Filipenses capítulo 2, que nós vamos falar a respeito da encarnação, certo? De Jesus descendo, despindo-se da sua glória para se fazer semelhante a nós. É a bondade de Deus, trazendo perdão e redenção sobre a nossa vida. Sabedoria é o outro atributo comunicável de Deus, certo? Fala dessa qualidade de Deus sendo a fonte de todo o conhecimento e repartindo conosco para quê? Para que nós fôssemos úteis e utilizáveis na sua obra, tá? Outro dom
outro atributo de Deus, fala-se da sua justiça, tá? Que está diretamente ligado ao seu amor, porque a justiça de Deus e o amor de Deus estão no mesmo nível. Deus não é mais justo ou Deus não é mais amoroso. Tá? Hoje nós pregamos um evangelho de Deus é amor, onde nós falamos que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, mas nós esquecemos que Ele também é justiça. Por Ele ser justiça, Ele vai julgar os meus atos, os seus atos, no mesmo nível do amor dele. Tá? Deus continua sendo amor sempre. Deus, a sua natureza é um Deus de amor, mas este amor não é maior ou menor que a sua justiça. Ele é igual. Deus irá nos julgar, certo? E irá nos repreender da mesma forma, tá? Não porque nós somos mais bonitinhos, mais cheirosos, porque Ele ama mais. Não, Deus ama igual. Isso chama-se a justiça de Deus. Deus, Ele é um Deus santo, ou seja, em Deus não existe pecado. Deus não existe falha em Deus. A santidade de Deus vai falar dessa qualidade de Deus que em todo tempo Ele é puro, extremamente puro. Todas as visões que nós recebemos de Deus através da palavra vai colocar Deus como vestidos com vestes brancas resplandecentes. Tá? Nem o homo consegue fazer algo semelhante assim. Deus ele está manifestando a sua santidade, a sua brancura, ok? E nós também temos outros atributos de Deus, mas eu quero falar a respeito da natureza de Deus. E essa natureza de Deus se revela pelos seus nomes, os nomes de Deus. Por exemplo, o meu nome, Emerson. Muita gente acha pela minha idade que em decorrência do Emerson Fittipaldi, que era um grande corredor de Fórmula 1. Não. O meu nome Emerson veio por causa de um outro Emerson que, quando o meu avô era pastor na cidade de Itaberá, no estado de São Paulo, esse menino por nome de Emerson vivia na casa do meu avô, com a minha avó, tudo. E quando os meus avós se mudaram para cuidar de outra igreja, a minha avó sentiu muita falta dele. E logo na sequência minha mãe engravidou. E qual o nome? Colocaram Emerson. Por quê? Por causa do carinho que os meus avós tinham por causa daquela criança. Então aqui no Brasil, nós damos os nomes para os nossos filhos por quê? Por carinho por uma outra pessoa. Minha irmã chama-se Sandra por causa da minha tia, que é a Sandra. Carinho, respeito por outra pessoa, admiração, né? Por causa de artistas, pessoas famosas. Agora na Bíblia, o nome revela uma identidade, certo? É uma bênção futura. Quando eu coloquei os nomes dos meus filhos, Radassa e Esdras, eu coloquei exatamente pensando nessa bênção futura, naquilo que eu desejava para os meus filhos. Então, eu e a Josiane demos esses nomes a eles, numa bênção futura. E quando nós falamos da natureza de Deus, nós falamos a respeito dos nomes de Deus. E estes nomes vão revelar quem Ele é. E daí nós vamos ter uma sequência de nomes, né, que para nós são muito conhecidos, né, Elohim, Jeová, daí nós vamos começar lá, Jeová Raá, Jeová Jiré, Adonai, e nós vamos ter uma lista infindável de nome. O que esses nomes querem dizer? Eles estão falando da personalidade de Deus. Cada nome, ele tem uma questão própria, né? Ele tem um motivo para ser. Por exemplo, o Senhor disse assim, eu sou o Senhor que cura, Jeová Rafá, certo? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, aquele que cuida dos nossos inimigos, aquele que nos dá livramento, né? Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Jeová Raá, o Senhor é o nosso pastor. Então, a natureza de Deus, ela é expressa pelos nomes de Deus.
Os nomes de Deus, eles carregam muito mais do que uma admiração, muito mais do que uma bênção. Ele carrega quem ele é, certo? Esses nomes carregam quem ele é, vão classificar quem ele é. Então, a natureza de Deus é revelada por quem? Por ele mesmo, através dos nomes que ele foi revelando aos seus servos. Abraão, quando estava lá no alto do Monte Moriá, ele vai dizer assim, Jeová Jirê, certo? Ele vai chamar o Senhor de Jeová Jirê, o Senhor que provê, lá em Gênesis 22, 14. Então o que nós vamos vendo? Nós vamos vendo o Senhor Deus provendo e cuidando dos seus através dos seus nomes, ok? Então, irmãos, nós estamos encerrando esta matéria, Teologia, a Doutrina de Deus, esse segundo módulo, e eu espero você no nosso próximo módulo, o módulo de número 3, a qual nós vamos estar falando de Cristologia, a doutrina de Cristo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, faça parte do nosso grupo do WhatsApp e vai ser uma grande bênção para todos nós. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.